No episódio de hoje, eu vou te explicar como você pode se organizar para fazer vários projetos ao mesmo tempo. O primeiro passo que você já conhece, se você me acompanha no Instagram há muito tempo, você já conhece esse primeiro passo, é fatie o elefante. É isso mesmo. Como é que faz isso, Dani? Vou matar o bichinho? Ai, meu Deus, o Ibama vai me prender. Enfim, você vai fatiar o elefante. Nada mais é do que uma metáfora, uma analogia a fatiar o problema, transformar o problema em pequenas soluções, né? Então, o que eu vejo que trava a maioria das pessoas, dos designers em geral, é olhar para o projeto de identidade visual, vamos usar como exemplo aqui, como um todo, e não como pequenas fases, pequenas coisinhas a serem cumpridas. Então, eu sugiro que você faça o fatiamento do elefante para que você perceba que aquele elefante ali não é tão grande assim, né? Você vai fatiar ele bem pequenininho para poder conseguir enxergar quais são as etapas. O nome técnico desse fatiar o elefante, é mapeamento de processos. Então, o que é um mapeamento de processo? É você mapear desde o início até a última coisa que você vai fazer. Uma lista gigantesca de tarefas divididas em fases, em pequenas fatias, para que você consiga saber exatamente o que você vai precisar fazer para que do início até o final do projeto. Então, você sabe exatamente tudo que você precisa fazer. É óbvio que você não vai acertar isso de primeira, né? É uma coisa que você tem que fazer durante o tempo e otimizando essa lista. Mas se você já tiver um primeiro rascunho, você já sai na frente de um monte de gente. Por quê? O que acontece? Quando você tem esse mapeamento do processo feito, fica mais fácil você cronometrar, né, cada fase, saber quanto tempo você leva para fazer cada fase, o que facilita a questão do agendamento, de colocamento do agendamento e de prazos, né, de agendamento de prazos. E outra coisa que facilita também, quando você sabe quais são as etapas do seu projeto, tudo aquilo que você vai fazer, fica mais fácil para você informar ao cliente quais são as fases, o que é que vai acontecer nesse projeto. Então, fatiar o elefante é a primeira fase, primeira etapa, a primeira coisa que eu indico você fazer se você quer fazer vários projetos ao mesmo tempo, porque vai ser a base para definir todas as outras coisas que eu vou falar aqui. Então, se você não sabe fazer isso, é só pegar um papel e aí você vai anotar tudo que você faz, você vai tentar lembrar, né, claro, cada uma dessas coisas. Desde que o cliente chega, né, para começar a identidade visual com você, até a última coisa que você faz, que é o envio, o e-mail do envio do arquivo. Então, você vai fazer tudo isso, tá? Aí você vai me dizer assim, ah, Dani, mas eu trabalho com criatividade. Não existe isso de processo, cada projeto é diferente. Não, Nanina, não. Você sabe que tem coisa que você faz igual em todo o projeto. A única parte que a gente realmente lida com a criatividade é a parte da criação da marca. Todo o restante a gente faz igual para todos os clientes. Você usa a mesma ferramenta para fazer o mood board, você procura a imagem no mesmo lugar, você manda o mesmo e-mail. Tudo que se repete num negócio, tudo aquilo que você faz repetidas vezes, pode se tornar um processo. Então, pensa assim, o que é que você faz repetidas vezes? Toda vez que você vai fazer identidade visual. É porque isso pode virar um processo, tá? Pode ser um mapeamento de processo. Eu, por exemplo, tenho um mapeamento de processo do processo de onboarding do cliente. Eu tenho um mapeamento de processo de pós-venda, eu tenho um mapeamento de processo de identidade visual, de site, de e-book. Tudo coisas que eu faço repetidamente. Eu sei que eu vou otimizar porque eu não vou fazer isso toda vez que eu iniciar um projeto. Você pega ali a lista de tarefas que já está pronta, copia e faz. Simples, acabou, resolveu o problema. Então, faz o fatiamento do elefante. A próxima dica é cronometre o seu tempo. O que isso quer dizer? Você precisa saber mais ou menos quanto tempo você leva para fazer cada uma dessas fases do fatiamento do elefante. Tá? Então, vamos supor que você fatiou o elefante, o seu elefante fatiado tem a fase de mood board, e aí dentro do mood board tem outras pequenas fases. Tem a fase do design, tem a fase da criação dos adicionais, tem a fase do fechamento e tem a fase da entrega. Aí todas essas fases você
numerou as tarefinhas lá. A cada uma dessas fases, quando você for fazer inicialmente, você não vai ter esse valor exato, tá? Esse tempo exato, mas você vai ter uma noção de quanto tempo você leva, por exemplo, para fazer toda a fase de mood board. Você sabe quantas horas mais ou menos leva para fazer isso, né? Desde o tempo que você leva para pesquisar, para montar a apresentação, para mandar para o cliente, tudo isso você vai começar a desenvolver essa noção de tempo de cada uma dessas fases, tá? É super importante você fazer isso, porque não tem como você agendar a fase de projeto se você não saber quanto tempo você leva para fazer cada uma dessas coisas, tá? Aí você vai me dizer de novo, Dani, mas aí depende da criatividade. Sim, depende da criatividade, mas conforme o tempo vai passando, você vai ganhando experiência. Você sabe, por exemplo, que em uma semana, você consegue desenvolver uma identidade visual. A não ser que você tenha um bloqueio criativo muito grande que te impeça de fazer aquilo. Isso aí é tido como um imprevisto, já não tem mais a ver com a questão de criatividade, né? Porque se você realmente já tem experiência no campo, já sabe quanto tempo você leva para fazer uma coisa, você já sabe que dentro de 2 semanas você consegue desenvolver um conceito bom de identidade visual, então, para toda identidade visual, o prazo vai ser o mesmo, 2 semanas, tá? Se você está iniciante e ainda tem medo, não, eu quero fazer 2 projetos por mês, então você coloca mais tempo. Mas eu acho que 2 semanas, né, é o suficiente, até menos dá para fazer. Uma identidade visual, o conceito da identidade visual, eu falo, o conceito e a apresentação, tá? Por isso é importante que você cronometre, né? Saiba quanto tempo você leva para fazer cada uma dessas fases, porque não tem como você saber quantos projetos você consegue pegar no mês se você não souber quanto tempo você leva para fazer cada uma dessas fases. E antes de tudo, você também vai errar isso no início, tá? Vai acontecer de você pegar mais projetos do que você consegue, porque você só vai saber quantos você consegue fazer quando você atinge o seu limite. Eu atingi o meu limite no ano passado, que eu peguei 5 identidades visuais. Eu falei, meu Deus, 5 não dá. 4 eu até consigo. 3, 2 é o ideal, para conseguir fazer tranquila, sem ficar me estressando e... entendeu? Então você vai errar isso no início também. Não fique esperando acertar essas coisas tudo de primeira não, tá, gente? Vocês vão fazendo isso com calma e vão aperfeiçoando esse processo, e é um aperfeiçoamento eterno. Mas vai chegar uma hora que vai ficar muito fácil para você fazer isso. A minha próxima dica para você é: organize a sua rotina. Se você é uma pessoa que não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, não sabe como que funciona a sua vida, por exemplo... Vou dar o meu exemplo. Eu sei que todo dia eu vou pra academia das 10h30 a 11h30. Eu sei que todo dia eu acordo entre 6 e 6h30. Vou dormir entre 10 e 10h30. Todo dia eu faço do mesmo jeito. A não ser em exceções, né? Dias que eu vou dormir mais tarde, porque eu tô fazendo outras coisas e tudo mais. Mas no geral é assim que funciona. No sábado de manhã eu faço faxina. Quem me acompanha no Instagram já sabe disso. Então... todos nós, seres humanos, funcionamos com rotina, tá? Então, você deve saber a forma como sua rotina funciona. Como eu falei no início, se você é uma pessoa que não tem horário para fazer as coisas, acorda todo dia no horário diferente, vai ficar muito difícil você conseguir organizar os seus projetos e as suas coisas para fazer. Aí você vai me dizer, eu consigo sim. Então, tenta fazer. Mas eu tô te falando isso porque eu fiz isso. Eu tinha uma rotina bagunçada e para mim era o caos organizar o projeto. Eu só conseguia organizar minhas coisas aqui depois que eu organizei a minha rotina. E rotina não quer dizer que você vai viver uma vida engessada. É você viver uma vida onde você consegue planejar as coisas. Porque se você quer trabalhar com vários projetos no mês, você vai ter que agendar essas fases com antecedência. Então você só consegue fazer isso se você souber que daqui a uma semana, na quinta-feira, você vai acordar no horário certo, né? Para poder fazer o bloco de tempo no tempo que você vai fazer. Aí você diz assim, se eu morrer, e se eu ficar doente? É uma exceção. No geral, a gente imagina que naquele dia você vai fazer aquela mesma coisa, tá? Então, você já programa os seus dias e os seus prazos de projeto pensando nessa rotina. Então, se você é uma pessoa que não tem rotina organizada, eu recomendo que comece a repensar um pouco isso aí. Se você não quiser e quiser tentar do mesmo jeito, fica à vontade, tô te falando de alguém que já tentou e não deu certo. Outra coisa que me ajudou muito e que vai depender da rotina é definir temas para os dias da semana. Por que isso ajuda? Porque se você, assim como eu, é autônomo e trabalha sozinho, você sabe que a gente faz várias coisas no nosso negócio. A gente não faz só a parte criativa, a gente faz o atendimento ao cliente, paga a conta,
Se você mora sozinho, ainda tem que cuidar da casa. Se você tem bicho, ainda tem que cuidar do bicho. Tem tudo isso. Então, quando você separa a sua semana e os seus dias da semana por tema, né, o que a gente gosta de chamar de contextos da semana, é mais fácil você conseguir agrupar algumas coisas quando você vai fazer esse agendamento de projeto. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu percebi que toda segunda eu não consigo fazer nada de que tenha relacionado à criatividade. Então, eu não consigo criar marca, eu não consigo nada que eu precise parar e ter silêncio para fazer as coisas. Porque toda segunda, os clientes que estavam sumidos no final de semana resolvem mandar mensagem para mim, perguntando das coisas, ou então mandando coisas novas para fazer e tudo mais. Então, eu percebi que a segunda é o dia, eu nomeei que é o Dia Nacional de Apagar Incêndio. Então, eu já sei que a minha manhã, pelo menos, eu vou estar ocupada resolvendo mensagens que ficou no final de semana, respondendo e-mail, essas coisas. Então, eu separei a minha segunda-feira para ser o dia administrativo. Então, eu cuido de coisas da empresa. Não pego em quase nada de cliente, a não ser que surja algum imprevisto. Aí, eu separei as terças e quintas, eu faço coisas de clientes, serviços de clientes. Por quê? Como vocês sabem, agora eu estou produzindo conteúdo aqui no YouTube e no Instagram. Então, eu precisei dividir a minha semana para conseguir dar conta das coisas. Então, toda quarta eu faço conteúdo, todo domingo de manhã também, que tem um e-mail que eu envio. E aí, as terças, quintas, eu faço coisa de cliente o dia inteiro. Então, de manhã eu separo um horáriozinho para responder e-mail, responder WhatsApp, e no resto do dia eu fico toda focada em coisa criativa que eu tenho que fazer. A sexta eu deixei um dia flexível, porque dependendo de como foi a semana, na sexta eu posso precisar fazer alguma coisa de cliente e tal, então eu deixo ele mais um dia mais flexível aí, que eu vou agendar e vou definir de acordo com como foi a minha semana. O sábado de manhã é o dia que eu foco na faxina, a manhã toda, e a parte da tarde eu deixo um tempo livre lá para se eu quiser ver um filme, uma série, alguma coisa, e também deixo a parte de organização da semana, revisar projetos, as coisas no final do dia. Então eu separei a minha semana por temas. E o que acontece quando você faz isso? Se você sabe que na segunda-feira é o dia que você apaga incêndio, especialmente de manhã, você tá super ocupado, você não consegue fazer nada porque você tem que responder as mensagens, você já sabe que naquela segunda-feira, que toda segunda-feira de manhã você não vai agendar nada de entrega. Você não vai agendar entrega para cliente, você não vai marcar reunião de manhã. Você não vai colocar marca para fazer numa segunda de manhã, porque você já sabe o que acontece naquela segunda. Então, tá entendendo qual é a lógica da questão do contexto e por que eu falei que é importante você ter a sua rotina organizada? O contexto, ele depende diretamente da rotina, tá? Então, ter os contextos da semana vai te ajudar também na hora de você agendar as fases do projeto. Então, vamos supor que você está com 2 projetos de identidade visual para fazer, você sabe que você tem que fazer design de marca. Você não vai colocar esse design para fazer na segunda, você vai colocar para fazer na terça. Você sabe que na terça você começa o design daquela marca. Você nunca começa na segunda, porque na segunda você já separou que é o dia para fazer administrativo da empresa. Então, toda vez que você precisar fazer uma fase de mood board, uma fase de design de papelaria, alguma coisa assim, você sempre vai colocar na terça e na quinta. Isso falando da forma como eu separei minha semana, tá? Você pode separar sua semana como, por exemplo, terça, quarta e quinta você faz coisa de cliente, segunda e sexta coisa da empresa. Então, você tem 3 dias na semana que você pode agendar coisa de cliente, tá? Fora isso, você ainda tem que separar um tempinho na sua semana para procurar cliente, né? Para fazer as ações lá de prospecção. Então, é importante ter também esse momento na sua semana. Depois de definir esses temas para o dia, você vai utilizar uma técnica. Se você quiser, você não precisa utilizar essa técnica, mas eu acho que é uma boa técnica para agendamento de projeto, que é a técnica de blocos de tempo. Né? Vocês já devem ter ouvido eu falar, eu não tenho vídeo aqui no Dani Explica sobre isso ainda, eu vou até fazer um para poder deixar aqui, mas lá no meu Instagram tem um destaque que chama bloco de tempo, alguma coisa assim, que eu explico como que eu uso o bloco de tempo. E aí o que é que vai acontecer? Depois que você já organizou sua rotina, que você já tem o seu contexto da semana, né? O que você faz em cada dia da semana, fica fácil você pegar blocos do seu dia e separar para fazer essas coisas. Então, aí entra a questão do cronometrar o tempo. Se você sabe que para você fazer uma pesquisa de um mood board, você leva em torno de 1, 2, 3 horas para montar um mood board para enviar para o cliente,
e toda terça é o dia que você faz as coisas criativas, você vai pegar na terça, aí você decide se você prefere fazer de manhã ou de tarde. Você vai separar um bloco de 3 horas para fazer o mood board desse cliente, entendeu? Na terça. Aí vamos supor que nessa mesma semana você vai iniciar um design de uma marca. Você está enviando o mood board de uma e iniciando o design de marca de outra. Aí você não quer fazer isso na terça, porque na terça você já está fazendo um mood board. Você vai pegar na quinta, que é o dia que eu coloquei, né, para fazer coisa de cliente. Eu vou colocar lá e aí você não vai colocar você não vai saber quanto tempo você vai levar exatamente para fazer o conceito, porque você desenvolve o conceito dentro de alguns dias. Então, o que é que você vai fazer? Eu vou colocar um bloco de 4 horas, com um intervalo no meio, na quinta-feira de tarde. Aí você escolhe qual horário que você acha que é mais criativo pra você fazer. Tem gente que prefere fazer de manhã e de tarde. Eu vou colocar um bloco de 4 horas de tarde, com um intervalo no meio, para eu fazer o desenho, os rascunhos iniciais do conceito. Fechou esse bloco de 4 horas? Parei. No outro dia, na sexta, que é o dia que eu deixei flexível, eu vou colocar um bloco de 2 ou 3 horas para eu pegar de novo nessa marca e dar andamento. Se no primeiro dia você já conseguiu avançar, já tem uma ideia muito boa, geralmente a gente sempre deixa essa ideia descansar e no outro dia a gente volta para ela, né? Então, você vai colocar blocos divididos durante a semana para que você vá todo dia pegando um pouquinho nessa marca. Todo dia que você designou para fazer trabalho de cliente, né? Se você não produz conteúdo assim como eu, com essa intensidade que eu faço, você não vai precisar de tanto tempo quanto eu preciso, por exemplo, de um dia inteiro para produzir conteúdo, porque eu gravo vídeo. Então, você vai ter muito mais tempo do que eu para poder fazer isso. E aí você vai dividir esses blocos durante a semana. E aí é isso que eu falo. Você vai ter uma noção de que dentro de 2 semanas você consegue fazer uma marca, porque você vai dividir esses blocos durante o dia. Você não vai fazer uma marca, a não ser que você esteja muito inspirado, num dia só. E como eu falei, geralmente a gente deixa essa ideia descansar para no outro dia a gente pegar de novo. Então, vai colocando vários bloquinhos nos dias que você separou para fazer coisa de cliente, até que você consiga chegar no conceito e aí você vai passar para o Illustrator, enfim, fazer todo aquele processo de apresentação. Então é importante utilizar os blocos de tempo dessa maneira. Se você não quiser utilizar os blocos de tempo, você pode simplesmente colocar que naquele dia você vai fazer a marca. Mas eu recomendo você colocar um bloco de tempo, porque se você pode se colocar a meta de ficar 4 horas focado naquele projeto, por que não fazer? Você faz um intervalo no meio de 30 minutos, toma um café, dá uma volta, alguma coisa assim. Mas coloca naquele dia aquela meta para fazer o projeto andar, porque se você coloca todo dia um bloquinho de tempo para fazer alguma coisa, o projeto ele vai andando e você não vai jogando para frente, deixando para fazer quando já está perto de fazer a entrega e acaba atrasando e faz tudo correndo. Então, por isso que eu falo para fatiar o elefante, porque você vai fazer um pouquinho todo dia, né? Todo dia você vai separar um tempinho para fazer e o seu projeto ele vai andando aos poucos. Por último, e não menos importante, não choque as fases. O que é não chocar as fases? É, por exemplo, não colocar 2 designs de marca para fazer na mesma semana, para começar na mesma semana. Se você é iniciante, não tem experiência em fazer marcas de maneira mais rápida, isso é o maior tiro no pé que você vai cometer, porque você vai entrar numa loucura, porque você não vai conseguir desenvolver 2 marcas ao mesmo tempo. Por isso que eu falei todos os passos antes, né? Tô com a minha cola aqui. Falei para organizar a rotina, definir o contexto da semana, fazer tudo isso antes, porque você só vai conseguir agendar as fases para que não haja nenhum choque quando você tiver todas essas coisas meio que organizadas. Então, exemplo, como eu falei até na fase anterior, eu coloco um mood board para começar numa semana, e nessa semana que eu tô começando o mood board de uma, eu tô começando o design de outra. Então, as fases, elas não chocam, você pode dar um intervalo de uma semana entre uma fase e outra. Se você achar que uma semana é muito pouco, você dá um intervalo de 2 semanas, mas lembre-se de que esses intervalos, quanto maior ele for, mais vai interferir no prazo final da entrega. Então, se você
geralmente dá um prazo de 4 semanas para o seu cliente para entregar a identidade visual, você sabe que você, provavelmente, se você dividir o seu projeto em 4 fases, você vai ter 1 semana para cada fase. Geralmente, o que eu gosto de fazer, eu coloco para as coisas mais curtas, como mood board, entrada do cliente, qualquer coisa, eu coloco 1 semana, eu deixo 2 semanas para a marca e na última semana faço a parte de papelaria, fechamento e entrega, mas fica bem apertado. O prazo que eu dou é de 4 a 5 semanas. Porque eu tenho 5 semanas, eu consigo deixar 2 semanas para a marca e 3 semanas para o resto das coisas. E aí eu consigo dividir. E por isso que você tem que ter, né, todo esse sisteminha em algum lugar. Os meus ficam no Notion, você pode fazer no Trello, na sua agenda, qualquer coisa assim. Mas você precisa, quando um cliente novo chega, você precisa saber como que tá esse outro projeto. Porque você vai chegar, pegar esse outro e vai entrelaçar as fases, tá? E aí você vai conseguir definir data de início, de entrega. Eu geralmente primeiro eu defino início e entrega e aí depois eu distribuo as fases no meio, tá? Prefiro usar o Notion porque eu coloco no formato de calendário, onde eu consigo ver todos os projetos de todos os clientes juntos. Então eu sei o dia que eu coloco a entrega de um, eu consigo ver se tá chocando com a entrega de outro, se a fase de design tá chocando com a de mood board do outro. Eu consigo ver tudo isso porque eu coloco tudo na mesma lista. Eu não coloco um calendário para cada cliente. Por isso que eu não recomendo fazer isso no papel, porque eu realmente não sei como que otimizaria essa questão no papel, né? Cada vez que você precisa mudar uma data, alguma coisa, você tem que apagar e ali fazer. Então, se você é do papel e prefere, fica à vontade. Mas eu tô falando aqui no sentido de otimização de tempo, uma ferramenta digital de gerenciamento de projeto é muito melhor. E aí você pode estar se perguntando assim, Dani, ensina a gente a fazer isso, como que a gente organiza? Pode deixar que vai estar tudo no meu curso. No curso que eu tô desenvolvendo, eu vou ensinar vocês a organizar essa questão dos projetos todos bonitinhos no Notion, porque realmente não dá, gente, para ensinar isso para vocês aqui no YouTube. Porque senão vai ficar vídeos de 2, 3, 4, 5 horas. Vou explicar para vocês como que vocês vão fazer isso de maneira mais detalhada e ainda provavelmente vou disponibilizar o template para vocês copiar e colar, fica mais fácil e tal. Então não se preocupe que isso vai ser ensinado. Mas esses vídeos eu tô fazendo aqui de graça para ajudar vocês a já começarem a pensar sobre a importância de ter essa organização. Então se você é uma pessoa que quer pegar vários projetos ao mesmo tempo, saiba que é necessário se organizar nesse sentido que eu falei. Porque se você não tiver uma rotina organizada, não tiver as coisas em ordem, vai ser muito difícil você conseguir cumprir esses prazos que você vai dar para esse seu cliente. Então, se você está pensando em começar a pegar mais de 1 ou 2 projetos por mês, já começa a pensar que você precisa de um sisteminha para organizar essas coisas e ficar mais fácil, né, de você cumprir os prazos e tudo mais, e aí não gerar atrito com o cliente. Enfim, espero que as dicas que eu dei aqui nesse vídeo te ajudem já a começar a pensar, organizar alguma coisa, pelo menos fatiar o elefante, você já consegue fazer. Fatia o elefante que já vai ajudar bastante. E aí, qualquer dúvida que você tiver, pode mandar aqui nos comentários que eu respondo, ou então no Telegram também eu respondo. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, porque me ajuda, assim eu consigo saber, já que muitos de vocês acabam assistindo e não comentam. Se você deixa o like, eu sei que o conteúdo que eu tô fazendo aqui tá te ajudando de alguma maneira. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. E eu te vejo no próximo Dani Explica.